Vamos deixar de palhaçada, de pensamento tupiniquim. Fica aqui o meu protesto. O presidente demite esse incompetente que quer aparecer. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Silas Malafaia, aqueles que é chamado por muitos aí de pastor Silas Malafaia, acabou surtando quando viu falar que poderia ocorrer aí a possibilidade de cobrar impostos sobre o dízimo. Vem com essa conversa fiada de que vai tributar dízimo. Cara, que absurdo, cara, que loucura, né, que a gente vive. Eu acho que quando fala de dízimos pra mim, eu realmente acho uma grande loucura, porque eu já peguei a Bíblia inteira para estudar e realmente entendi qual é o princípio, o contexto de dízimos e vi que isso não é para nós, gentios, debaixo da graça de Cristo. Isso era algo apenas para as 12 tribos de Israel, quando estavam debaixo da lei de Moisés, pois tinham um fundamento, tinha uma finalidade para que isso ocorresse. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui no canal. Quero adiantar que tem uma apostila aí, como primeiro link na descrição, que é totalmente gratuita para você baixar, onde eu mesmo fiz, pegando o versículo, explicando e fazendo com que você possa enxergar aquilo que é a realidade sobre dízimos e também sobre ofertas, para que você não seja mais enganado por lobos devoradores, por cães gulosos, como esse cara aí está fazendo. Então, peço que você baixe, passe, compartilhe isso aí, é totalmente grátis, é só você baixar e tirar um tempinho para dar uma lida. Eu fiz, demorei um tempinho para fazer, mas acho que é muito valiosa aí para expandir o conhecimento. Eu vou dar uma olhada agora no vídeo do Silas Malafaia, porque eu quero falar algumas coisas para vocês aqui em cima disso. Quem fez isso, quem tentou, quem jogou isso no ar aí foi Marco Sintra, ele vai citar ele também, mas que eu achei interessante, só que não é esse o caminho. O caminho principal não é fazer os caras pagarem e continuar a deixar as pessoas cegas, pagando por algo que não existe, alimentando uma mentira, entendeu? Pois entregar dízimos pensando que você está entregando dinheiro para Deus, para mim hoje em dia é uma grande loucura, né? Para sustentar templos religiosos que estão aí cheios de doutrinas mentirosas, onde existe a mentira, não existe Deus. Muitos falam, mas obras de caridade ajudam pessoas que estão nas drogas, pessoas com problemas. Sim, qualquer outra instituição pode fazer esse trabalho sem usufruir da mentira, sem usar o nome de Deus para mentir e sem usar o nome de Deus para causar enriquecimento ilícito para esses caras, ok? Então, isso é um assunto para outro vídeo, mas vamos analisar agora o que o Silas Malafaia falou. Eu vou fazer meu comentário e venho fazer uma explanação rápida sobre o dízimo, se você acha que é correto sustentar templos religiosos, empresas religiosas com dízimos ou com ofertas. Vamos lá. Silas Malafaia, o que ele tem para falar aí pra gente? Ele ficou extremamente revoltado, vamos ver. Olá, povo abençoado do Brasil. Não repara não que eu tô aqui no aeroporto de Brasília, você tá ouvindo algum barulho, não dá nem para me esperar chegar em casa. Ao me deparar com o seu Marco Sintra, secretário da Receita Federal. Então a gente vê aí que o próprio Malafaia, quando ele escutou a notícia, ele não conseguiu nem chegar em casa. Ele parou lá no aeroporto mesmo, encostou numa parede ali e começou a gravar o vídeo, seja como for, porque ele não aguentou, cara. Surtou, não aguentou ouvir falar de imposto para dízimo. Vamos continuar. Não é nem inocente. Vem com essa conversa fiada de que vai tributar dízimo, que vai acabar com a imunidade tributária das religiões. Desculpa dar um pouco de risada, cara. Eu acho o Silas Malafaia muito engraçado, cara. Ele fica muito estressado, ele não passa nem um pouco da mansidão que ele deveria passar, mas quando a gente toca no bolso dele, cara, é impressionante. Todos os vídeos que eu tenho aqui do Silas Malafaia, nenhum deles ele quis dar strike no meu canal. Ele é o único que nunca tentou, assim, enfim, derrubar o canal. Mas sabe o que ele pede? Para que o vídeo que esteja monetizado passe para o canal dele, para que a monetização do vídeo, que de acordo com o que vem com as propagandas do YouTube, vão para o próprio Silas, né? Impressionante, cara. Vamos continuar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A imunidade tributária é constitucional, não é isenção tributária, é imunidade. O governo federal, estadual e municipal não pode cobrar tributos de religiões, partidos políticos e sindicatos. Então perceba, né, que está tudo envolvido. A religião, a política, os sindicatos são comércios, cara. São, tipo assim, a gente tem dentro do Congresso Nacional a bancada evangélica. Para que aprovem algo que mexesse na Constituição, era necessário esses caras estarem votando. Então isso nunca vai acontecer. Então é algo que é basicamente impossível, né? Mesmo assim ele se revolta para jogar isso na cara do Marco Sintra.
Alemanha, Inglaterra, Suíça e outras, além da imunidade tributária, o Estado manda dinheiro para as religiões. Por que isso? Por que isso? Antes dele falar, eu falo. Porque o Estado, o governo, a política e a religião sempre andaram juntas desde o começo. E qual a finalidade de denominações religiosas, do Estado sustentar isso? É porque se domina as pessoas, tanto pela política, e quando não conseguem, apelam para usar o nome de Deus para fazer aí uma lavagem cerebral e doutrinar as pessoas. O próprio Império Romano, quando estava em decadência, Constantino teve uma brilhante ideia. Viu que Roma tinha ali uma quantidade gigantesca de deuses pagãos, pessoas espalhadas adorando deuses, cada uma para um lado. E aí o que ele fez? Vou unificar todas as religiões em uma só, fazer uma religião universal. A palavra católica, se você não conhece, significa universal. E aí ele reuniu tudo aquilo, pegou preceitos judaicos, como o próprio dízimo, e também pegou ali ensinamentos do próprio Cristo. Naquela época, as pessoas que diziam que seguiam a seita do Nazareno, que seguiam verdadeiramente as ideias de Cristo, sem templo, sem dízimo, sem ofertas, sem seguir mais os preceitos judaicos, essas eram mortas, eram perseguidas, eram jogadas lá dentro do próprio Coliseu para que leões comessem essas pessoas. Essa é a realidade. E aí ele pensou, não, quantas pessoas estão seguindo esse Nazareno? Cada vez, por mais que matemos muitas delas, muito mais aparecem seguindo. Os apóstolos fizeram um grande trabalho. E aí o que acontece? Ele acaba virando o jogo. Agora, as pessoas que seguem esse Nazareno, as pessoas que seguem Mitra, o Deus Sol, serão uma única coisa. Mitra, comemorado no dia 25 de dezembro, vamos dizer agora que é esse Nazareno, Cristo, o nascimento dele é dia 25 de dezembro. Então a comemoração do Deus Sol agora também é a comemoração do nascimento de Cristo. E aí unificou tudo em uma religião universal. Sim, parece loucura, é duro ouvir isso de primeira, mas é a verdade. Vamos continuar, porque senão eu vou ficar falando aqui, e o vídeo fica longo demais, mas essa é a realidade que as pessoas não enxergam. Política e religião sempre juntas, e a maçonaria, o qual o próprio Malafaia, eu já mostrei aqui em vídeos, faz parte, ela domina. Ela tem um controle total, pelo menos no Brasil, sobre a política e sobre a religião. Porque eles entendem o papel social que as religiões desempenham e que o Estado não consegue. O que eu falei, o Estado não consegue. Quando o Estado não consegue fazer uma certa doutrinação, a religião vem ali usando o nome de Deus e fica tudo muito mais fácil. Outra coisa, sabe por que não se cobra tributos de entidades religiosas? Sabe por que não se cobra? Bitributação. A religião entra na parte de falar de bitributação, ele se arma completamente para defender aí o seu dízimo, o seu dinheirinho, né? Eu gostaria de passar esse recado aí que o próprio Cristo deixou para o próprio Silas Malafaia. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Para aqueles que não sabem, dízimo nunca foi dinheiro. Estou deixando um link aqui em cima no card para vocês clicarem, onde eu faço uma explicação completa sobre dízimos. Para o povo de Israel, dízimo nunca foi dinheiro, eram alimentos. Aí muitos pastores vão dizer, mas não existia dinheiro naquela época. Como é que não existia se José, um dos filhos de Jacó, foi vendido por moedas de prata? Então, dinheiro já existia sim na época de Moisés. E por que eram alimentos? Porque existiam 12 tribos. Uma única tribo não tinha terra para plantar e colher. Essa tribo, que no caso era a tribo de Levi, ficaria cuidando do tabernáculo. E aí as outras 11 tribos plantariam, colheriam e cada uma daria 10% dessa colheita para essa tribo. Automaticamente a tribo de Levi ficaria com 110%, ficaria com mais do que as outras, que agora teriam cada uma 90% apenas. E aí eles tinham que dividir com órfãos, com viúvas, com necessitados e com estrangeiros. Assim, o ciclo entre dízimos e alimentos ali ficaria perfeito. A tribo que não tinha parte na terra para poder plantar e colher, cuidaria do tabernáculo, e as outras 11 tribos fariam esse ciclo, assim todos se alimentariam e aí continuariam cuidando das coisas daquela forma. E por que tinham os sacerdotes e o tabernáculo? Pois, naquela época, para a remissão dos pecados, eles acreditavam que eram necessários fazer os sacrifícios de animais. E quando Cristo veio,
O único sacrifício feito de uma vez por todas, como está lá em Hebreus, não foi mais necessário o sacrifício de animais, nem mesmo um tabernáculo físico, que naquela época eles já tinham transformado em um templo físico. Sendo não necessário mais um tabernáculo, um templo, também não eram mais necessários os sacerdotes, pois Cristo foi o sumo sacerdote de uma vez por todas, aquele que rasgou o véu de cima a baixo e deu aí para todos nós, gentios e até mesmo judeus, o contato direto com o Criador. Não precisamos mais de nenhum outro intermediador, não precisamos mais de nenhum outro sacerdote ou sumo sacerdote para fazer essa ligação. Não precisamos mais nada disso, automaticamente não precisam mais de dízimos. Então, isso ficou por ali. É simples a história. E se a gente vir falar de ofertas, sim, não existe base nenhuma para ofertas, nem para reconstruir templos religiosos. Se a vinda de Cristo, o sacrifício dele já acabou completamente com aquele templo físico, com o sacerdócio, com tudo isso, qual o motivo de reconstruir? Criar aí um templo físico, colocar um sacerdote ali, um padre, um pastor, você vai voltar a seguir aquelas práticas vindas da própria lei de Moisés, da lei judaica. E as pessoas têm isso em mente hoje, porque o catolicismo romano de Constantino, qual eu expliquei agora há pouco, fez isso. Então o que acontece? Você acaba negando automaticamente o próprio sacrifício de Cristo. Se você aceita tudo isso, se você aceita essa doutrinação com um pastor, um padre, um pai, um sacerdote, um templo físico, dízimos, você acaba negando o sacrifício de Cristo, ok? Pensem nisso, compartilhem essa mensagem. Não adianta tentar tributar o dízimo. O que adianta é fazer com que as pessoas despertem e parem de entregar seu dinheiro a esses caras que estão usando a Bíblia, usando as Escrituras para mentir, para roubar, para enganar, tudo em nome de Deus. É muito melhor você pegar o seu dinheirinho separado e ajudar pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão com frio, fome e sede. Pois esses sim são os pequeninos, o qual Cristo falou, e isso sim é o que contará no dia do grande julgamento. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim.